daquilo que Deus já começou a nos ensinar no domingo próximo passado. O Senhor está nos ensinando e nos dizendo que o deserto não é o nosso lugar, ok? Deus está com todas as letras, com toda a sua palavra, mostrando para mim e para você que deserto não é nossa habitação. Mas o Senhor está também nos ensinando o processo do deserto, o que acontece no deserto, para que o deserto, nos ensinando que é necessário o deserto. Amém? E hoje nós vamos um pouco mais entender a respeito deste assunto. É a parte 3 hoje. O deserto não é o meu lugar. Números 23, 19 está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Tudo que Deus diz, Ele cumpre. Assim como Ele disse agora há pouco a respeito dos pensamentos a nosso respeito, que os pensamentos que Ele tem para nós são pensamentos de paz e não de mal, mas Ele nos dá o fim que desejamos. Amém? Então, a palavra de Deus se cumpre, a palavra de Deus é fiel. Então tudo o que Ele diz acontece, o que Ele diz se cumpre, nada falha. Amém? Nada escapa do controle de Deus. Eu sempre digo assim, que uma situação às vezes que aparentemente saiu do controle, essa situação saiu do controle humano, mas em momento algum saiu do controle de Deus. Em momento algum Deus ele se descuida, e a hora que volta, desculpa a expressão, está uma bagunça. E ele diz: oh, e agora o que eu faço? Jamais isso vai acontecer. Amém? Então, situações podem sair do controle humano, mas jamais saíram ou sairão do controle de Deus. Amém? Vamos orar a este Deus que é poderoso. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus reto, único Deus, Deus de amor, Deus de bondade, Deus misericordioso, Deus perdoador, Deus que cuida de nós, Deus que nos chamou para a sua maravilhosa graça, Deus que nos colocou neste aprisco santo de compromisso com a tua verdade, Deus que nos libertou das mentiras, dos enganos, Deus que nos tirou de todo cárcere, que nos tirou de todo cativeiro, que quebrou todas as correntes, todos os grilhões e nos libertou através da sua verdade. Obrigado, Jesus, por nos trazer esta manhã à tua casa, para podermos mais uma vez ouvir a tua voz. Por este amor incondicional, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Sabemos que o Senhor está pronto para nos ouvir, está pronto para nos atender, está pronto para nos ajudar. E neste momento é o que nós pedimos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a nos colocarmos, Senhor, na posição que tu queres, ó Senhor. Assim como cantamos aqui nesta manhã, faz em mim o teu querer. Assim seja, Senhor, faz em nós o teu querer. Senhor, nós entregamos a nossa vida a ti, e que isso de fato seja uma verdade no nosso viver. Que o nosso dia a dia manifeste esta entrega a ti, Senhor. Que o nosso dia a dia revele a humildade e a submissão que nós temos a ti, Senhor, para que o teu querer seja completo em nossa vida, para que a tua vontade seja de fato o nosso maior tesouro. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa maior riqueza.
e que todos nós venhamos a saber que estamos no centro da tua vontade, que estamos fazendo de fato o teu querer nesta vida, nesta terra, onde teremos só esta vida aqui. Por isso, Deus, eu lhe peço, mais uma vez, use a minha vida, Jesus. Use a minha boca, Senhor, como tu tens usado, que assim seja nesta manhã, com poder, com autoridade, com sabedoria, Senhor, com os dons do teu Espírito manifestados sobre a minha vida, para que eu possa em teu nome ajudar as tuas ovelhas, que eu possa em teu nome, Senhor, abençoar os teus filhos, que eu possa em teu nome, Senhor, a partir de agora edificar a tua igreja sobre a rocha, Senhor, para que eles reinem em vida contigo, em nome de Jesus, amém. E toda a igreja diga amém. Obrigado, minha amada esposa, querida pastora, meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, salvos e salvos para sempre, eleitos de Deus, amados do Pai. Nós estamos indo para o mais que suficiente, estamos indo para o estágio, para este estágio da vida do mais que suficiente, e é importante lembrar que o mais que suficiente Deus tem para tudo na nossa vida, para todas as áreas. Então é um casamento onde se manifesta o mais que suficiente, no amor, no respeito, na compreensão, na submissão. É o mais que suficiente na vida emocional, onde todas as emoções são equilibradas, são bem gerenciadas. É o mais que suficiente nos pensamentos, onde os pensamentos são totalmente bíblicos, são totalmente alinhados com a vontade de Deus e não com o pensamento do mundo. O mais que suficiente na nossa vida ministerial, porque nós temos um chamado. Então é uma vida de sucesso no cumprimento do chamado do Senhor. É o mais que suficiente na vida financeira, tendo sempre a ampla suficiência, tendo a abundância. É a mais que suficiente na vida familiar, onde a vida familiar manifesta a harmonia, manifesta a glória do Senhor. Então é muito importante nós entendermos que Canaã traz para a nossa vida a vida plena, a vida abundante que Cristo consumou na cruz. Então quando nós ouvimos o Senhor que Ele está nos levando para a terra prometida, nós temos que entender que não é somente o financeiro. Amém? Porque a terra prometida, nós falamos que é uma terra que mana leite e mel, então tem sustento, tem abundância, tem fartura. Amém? Tem, isso é real. Mas o mais importante, amados, é o que esta terra tem para suprir na nossa alma. Amém? Isso é o mais importante. Nós precisamos entender isso, porque nós sabemos que não adianta nós termos prosperidade financeira se o que mais importa nós não temos, que é a paz na alma, a paz de espírito, uma vida tranquila, uma vida em paz, uma vida harmoniosa, uma vida onde de fato nós podemos desfrutar das bênçãos de Deus. Porque não adianta eu ter bênçãos para desfrutar e não ter paz para desfrutar destas bênçãos. Amém? Então nós vamos hoje entender que o passar pelo deserto, há necessidade de se entender a vontade de Deus no deserto. Então eu estou passando pelo deserto, eu saio do Egito, que é o mundo, e entro no deserto para ir para Canaã. Ok? Ir para Canaã é exatamente isso que eu acabei de dizer para você, é ter uma vida plena em tudo. Então, para eu chegar nessa vida plena, eu preciso aprender com o Senhor. Eu preciso ter o meu caráter moldado pelo Espírito Santo para poder viver esta vida plena. Eu não posso sair do Egito e já pisar em Canaã.
Então, neste trajeto do Egito a Canaã, Deus nos molda. É nesse trajeto que Deus ele vai talhar o nosso caráter, para que nós possamos entrar em Canaã e de fato desfrutar como Ele quer que seja desfrutado. Estão entendendo? Então nós vamos, a partir de agora, vamos, pastora, para o telão, e vamos começar a entender, vamos começar a refletir nesta vontade de Deus para a nossa vida no deserto. Nós sabemos que a vontade de Deus é que todos nós cheguemos a Canaã. Mas nós temos que entender que Deus tem para nós uma vontade também no deserto. Estão entendendo? Então o deserto não é simplesmente passar pelo deserto. O deserto é um propósito de Deus. Então o deserto se manifesta o quê? Uma vontade do Senhor para a nossa vida, onde nós temos que estar atentos para nos moldar a esta vontade, nos encaixar nessa vontade e podermos avançar e não ficar andando em círculos ou um vai e vem. Amém? Vamos lá. Número 1. Tudo começa com um sonho. Quando Deus manda Moisés ir lá no Egito, o que Moisés falou para o povo? Olha, eu vim aqui resgatar vocês e guiar vocês para uma terra que mana leite e mel. O que isso fez? Despertou um sonho. Eles estavam vendo a terra? Então Deus trabalha no nosso coração com sonhos. Deus desperta em nós sonhos. E esses sonhos são as promessas de Deus. Estão entendendo? Mas eu ainda não vejo a promessa. Mas eu sei que ela está ali. E eu tenho que ir. Eu tenho que sair do lugar onde eu estou e ir rumo ao meu sonho, que Deus colocou no meu coração. Então, Gênesis 37, 5 a 9... Vamos falar um pouquinho de José. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Sabe, amados, quando nós nos colocamos na ousadia de Deus, as pessoas nos odeiam. Quando nós nos colocamos de fato no poder de Deus, eu sempre digo isso, não é arrogância, não é soberba, não é ser melhor que ninguém, mas é de fato tomar a posição que Deus quer que tomemos. As pessoas passam a nos odiar, as pessoas passam a olhar para a gente com um olhar diferente. Assim foi com José. Os próprios irmãos passaram a odiá-lo, passaram a ter inveja dele, porque Deus deu a ele o sonho. Então olha, um sonho dado por Deus, não um sonho pessoal, amém? Um sonho dado por Deus. José não decidiu ter aquele sonho, Deus deu a ele aquele sonho. E ele relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Amados, imagina, José ali na frente dos 11 irmãos, falando isso: atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: se não bastasse um, Deus deu 2. Deus faz assim, amados, é para confirmar. Deus fala, Deus mostra e confirma que é Ele. Então, se não bastasse um, Deus foi lá e deu outro, e ainda fez ele ir lá e contar de novo para os irmãos dele. Olha que coisa. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua
e 11 estrelas se inclinavam perante mim. O pai, a mãe e os 11 irmãos se inclinavam perante mim. Foi a gota d'água para eles quererem matar José. E esse foi o plano. Só que o plano de Deus era o quê? Enviar José para o Egito. Então, amados, dar o sonho foi Deus. Entender o sonho foi Deus. Relatar o sonho foi Deus. E depois vendê-lo como escravo, nós vamos entender que foi Deus. Amém? Então, conectado aos sonhos que são dados por Deus, está a vontade de Deus. Porque para se cumprir a vontade de Deus de José lá no Egito, tinha já que ter um sonho no coração de José. Amém? Então José, ele recebeu esse sonho, ele creu nisso, não sabia como ia acontecer, mas ele começou a sonhar com esse sonho. Amém? Então a nossa vida, irmãos, ela vai sendo transformada conforme a busca pela realização destes sonhos que são nos dados por Deus. Okay? Não é sonho pessoal, é o sonho dado por Deus. E conforme maior o sonho, maior a mudança na nossa vida. Nós precisamos entender, né, que nós não somos chamados para buscar os nossos sonhos, mas sim, com esta busca pelos sonhos, conhecer e obedecer à vontade de Deus. Amém? Número 2, a vontade de Deus é diferente da promessa. Então, a vontade de Deus é algo que você faça. E a promessa de Deus, irmão, é algo que lhe inspire a fazer a vontade de Deus. Então assim, Moisés vem no Egito e fala, ó, uma terra que manda leite e mel, vamos. Isso inspira o povo a sair do Egito e ir para a terra. Só que isso era o quê? O motivo para o povo entrar no deserto para aprender a fazer a vontade de Deus. Porque lá no Egito eles não faziam a vontade de Deus. Eles não conheciam a vontade de Deus, estão entendendo? Era o povo de Deus, amado por Deus, mas que não conhecia o próprio Deus, que não entendia a vontade do próprio Deus. Adoravam a Deus, serviam a Deus com as suas vidas, aos seus modos, mas não andavam de fato com Deus. Então no Egito, este povo que amava a Deus e que era amado de Deus, então no deserto passa a aprender a fazer a vontade de Deus. Estão entendendo? Amém? Tá claro até aqui? Então a vontade de Deus é aquilo que Ele quer que eu faça. E a promessa de Deus é aquilo que me inspira a fazer a sua vontade. Então promessa, o que é? Inspiração. E vontade de Deus é a ação. Amém? Hebreus 10, 35 e 36 diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Então tá no deserto, não abandone a confiança. Ela tem grande galardão, ou seja, a promessa, a recompensa está logo à frente. Então tem que permanecer com a mesma confiança, com a mesma firmeza, mesmo que os teus olhos ainda não estejam vendo. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então olha, primeiro aprende a fazer a vontade de Deus, depois alcança a promessa. Tudo na nossa vida com Deus, amados, tem que se aprender a fazer a vontade de Deus. Então, se tem um sonho no coração que Deus colocou, entenda, primeiro vai ter que aprender a fazer a vontade de Deus.
Deus chamou para servir o altar. Deus chamou para ser ministro de louvor. Deus tem um chamado para ser pregador da palavra. Deus tem um chamado para servir a casa de Deus. Deus tem um chamado, vou aqui resumir, para a obra do Senhor. Primeiro vai ter que se aprender a fazer a vontade de Deus. Vai ter que ter confiança, vai ter que aprender a ter perseverança, aprender a fazer a vontade de Deus, para depois alcançar a promessa. Amém? Então, não é algo fácil. Ok? Tem necessidade de perseverança, para que a vontade do Senhor em relação à promessa, ela se cumpra. Então nós podemos perceber que existe a vontade de Deus na caminhada rumo à promessa, e a vontade do cumprimento da promessa feita. São duas vontades. Ok? São duas vontades. Deus tem a vontade dele a nosso respeito, para a nossa vida, que Ele quer que se cumpra. E Deus tem a vontade de fazer cumprir a promessa. Está claro até aqui? Então a Bíblia nos mostra que Isaac foi o filho da promessa, amém? E Ismael, quem foi? Ismael foi o filho do jeitinho humano. Então nós precisamos aprender que a promessa não se fabrica. Diga aí, promessa não se fabrica. Diz aí, promessa se recebe. Então, Ismael foi fabricado. E depois que fabricou, não tem jeito de matar. Tem que conviver com ele. Estão entendendo? Então, para toda a promessa de Deus, se nós tentarmos chegar sem a perseverança necessária, ou seja, criando atalhos, fabricando Ismaéis, não será cumprimento de promessa, será jeitinho humano. Amém, igreja? Então o processo da caminhada até o cumprimento da promessa, ela é muito importante para moldar o nosso caráter. Deuteronômio 8:2 diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então, para que serve o deserto, pastor? Para nos humilhar, para nos provar. É no deserto que de fato Deus vê o nosso coração, se nós vamos guardar de fato aquilo que Ele nos ensina ou não. Então andar na vontade de Deus, amados, vai dar muitos frutos para Deus. Imagine que tremendo seria o cumprimento da promessa feita a Abraão sem a fabricação de Ismael. Imagine que tremendo seria. Foi manchado? Foi manchado. Porque tentaram dar o jeitinho humano. A incredulidade falou mais alto. A dúvida falou mais alto. Tentaram fazer alguma coisa para produzir a promessa. Sara, num desespero, olhou para o marido e falou: olha, não vai ser comigo não, deita lá com a minha serva. E assim foi, Abraão teve o filho com a escrava. E não era isso o filho da promessa. E Deus havia dito ou não havia dito? Havia dito. Então agora você imagina que tremendo, que lindo, que, né, tão, puxa, né, não teriam falhado. Porque Sara com Abraão, eles falharam, irmãos. Eles receberam a promessa, receberam, porque Deus havia prometido. Mas eles falharam no tempo de espera. Eles se precipitaram. Por isso nós não podemos ter pressa com as coisas de Deus. Por isso nós não podemos, sabe, a pressa que nós temos que ter é em ouvir Deus, aprender com Deus e fazer logo o que Deus manda. Isso tem que ser a nossa pressa.
Mas as coisas que Deus tem para manifestar na nossa vida, e isso não pode ter pressa. Amém? Então, entendendo isso, sabe, entendendo de fato este pensamento, nós aprendemos que a vontade de Deus em relação à promessa, o que é? É se esperar por um milagre. Porque no caso de Abraão e de Sara, não foi um milagre? E era isso que Abraão e Sara tinham que esperar, um milagre. Com 100 anos, Abraão foi pai. Sara com 90. Algo impossível aos olhos humanos, conforme a ciência. Isso é impossível. E Sara deu à luz aos 90 anos. Abraão foi pai aos 100 anos. Então, a promessa, amados, ela é um milagre de Deus na nossa vida. Tá? Então, quando o Senhor nos tira do Egito, nos coloca no deserto, para nos dar Canaã, eu preciso aprender a obedecer a Deus cegamente. Porque essa é a vontade de Deus, que eu obedeça cegamente, sem questionar. Porque eu estou vivendo na total dependência de Deus. Romanos 5, 3 e 4 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Amados, o maduro, aquele que já tem maturidade com Deus, ele se gloria na própria tribulação. Não que ele diz, olha que gostoso, eu estou passando por uma tribulação. Não. Mas ele sabe que aquilo está lhe fazendo bem. Ele sabe que aquilo está lhe dando crescimento com Deus. Porque o sofrimento não traz alegria, isso é fato. Amém? Mas enquanto nós passamos por este sofrimento, nós podemos nos alegrar em Deus, tendo a certeza que nós estamos sendo moldados ao caráter de Cristo. Porque Cristo é o exemplo de sofrimento que nos ensina a maturidade com Deus. Como Cristo sofreu e padeceu, assim devemos nós passar pelas nossas tribulações, obedecendo até a morte, não questionando, não murmurando, não reclamando. Porque quando eu me entrego no deserto, amados, a vontade do Senhor vai ser feita por completo na minha vida. Mas quanto mais eu reluto no deserto, mais tempo eu vou caminhar no deserto e posso ter, sim, correr o risco de não entrar em Canaã. Estão entendendo? Então, se entregar logo para Deus no deserto é a melhor coisa que tem. Não se entregar de fato ao deserto. Quero que os irmãos entendam. Se entregar à vontade de Deus. Então eu me entrego à vontade de Deus, sabendo que aquele deserto não é para mim. Mas eu me entrego para Deus fazer a vontade dele em mim por completo, logo. Estão entendendo? Então eu vou mostrar para Deus o quê? Quebrantamento, submissão, obediência. E isso começa a agradar o coração de Deus. E Ele começa a me fazer chegar cada vez mais perto de Canaã. Amém? Porque nós sabemos que o povo ficou andando em círculo. Por quê? Porque não agradaram a Deus. Se tivessem agradado a Deus, amados, todos tinham entrado em Canaã. Caíram no deserto porque a Bíblia diz que Deus não se agradou da maioria deles. Ok? Então, quando nós entendemos o sofrimento na nossa vida e nós passamos por ele, né, com este pensamento que Deus está fazendo a vontade dele em mim, eu manifesto o fruto do Espírito.
Eu manifesto o amor, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. E isso vai nos tornando melhores. Isso vai nos tornando pessoas mais maduras. Como nós dizemos aqui, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Mas se eu não entendo este processo de Deus na minha vida, eu vou me tornar cada vez pior. Se eu não entender o processo do deserto na minha vida, que o deserto é para me melhorar e não piorar, amados, eu vou me tornar uma pessoa pior. Eu vou endurecer cada vez mais o meu coração para Deus. Eu vou começar a pensar que Deus não é justo. Eu vou começar a pensar que Deus se esqueceu de mim. E isso são pensamentos malignos. Amém? Então, normalmente, passar pelo deserto, estar neste estágio da vida, que é o deserto, é estar passando por humilhação. Isso é certo, isso é a Bíblia quem diz. É ter algum tipo de vergonha na vida. E isso é Deus. Não é diabo. E não é também... nós precisamos entender uma coisa aqui. Que colheita é uma coisa, deserto é outra. Amém? Colheita é uma coisa que é fato para todos. Até quem está em Canaã pode ter más colheitas por causa de más plantações. Mas o deserto não tem nada a ver com colheitas. O deserto é onde de fato Deus quer moldar o nosso caráter. O deserto é onde Deus quer nos ensinar a ter uma vida de intimidade com Ele. Amém? Então o caminho até a promessa não tem nada a ver com a promessa. Porque a promessa é boa, não é? E aí você começa a andar no deserto e areia, e areia, e areia, e areia, e só areia, e fala, peraí. Então muitos não recebem a promessa, muitos não herdam a promessa por causa da incredulidade. Porque passam a andar por vistas, começam a ver só a areia, começam a olhar só para a areia, começa a olhar só para o calor, para o tempo quente. Depois começa a olhar só para o frio à noite. Começa a reclamar de fome. Começa a reclamar que está faltando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Não entram em Canaã. Então a Bíblia já diz que nós não podemos andar por vistas. Amém? Se eu andar por vistas, amados, no deserto eu vou reclamar. Porque o povo lá, nossos irmãos, filhos de Israel, fizeram isso. Reclamaram, murmuraram, quiseram voltar para o Egito. Então, Moisés, você nos trouxe aqui para a gente morrer aqui? Será que não ia ter túmulo lá no Egito para enterrar todos nós? Morreram todos no deserto, olha. Profetizaram a morte deles no deserto. Então, nós estamos aqui, amados, para andar por fé e não por vistas. Está no deserto? Dê glória a Deus. Pastor, não vou. Mude o pensamento agora. Está no deserto? Dê glória a Deus. Porque Deus está lapidando o teu caráter. Deus está moldando você para você receber a promessa. Não pense você que você vai receber o que Deus tem sem antes lapidar o teu caráter. Não vai. Primeiro Ele lapida, primeiro Ele molda, primeiro Ele humilha, para depois dar o que Ele tem. Esse é o nosso Deus, amados. Soberano, todo-poderoso, Deus de amor, de bondade e de misericórdia. Por que Deus faz isso, pastor? Porque Deus conhece a nossa carne. Amém? Deus conhece a nossa carne, Ele sabe que na nossa carne não tem nada que preste. Então, se eu não aceitar a humilhação de Deus para humilhar a minha carne, eu não posso viver com as bênçãos do Senhor. Não há possibilidade nenhuma. Quem não se humilha diante de Deus não pode viver uma intimidade plena com Deus. Amém? Número 3, no deserto Deus se revela um filho. Então,
um dos propósitos do deserto é Deus se manifestar a um filho. No deserto há humilhação, no deserto há tentação para atalhos, porque o Filho de Deus está passando por uma situação difícil, está passando por uma situação de fato de deserto, e onde o diabo ele envia atalhos, ele envia pessoas, jeitinhos humanos para se tentar abreviar este tempo de deserto, para tentar sair desse deserto. Então, no deserto há a humilhação, a vergonha, há a tentação para se pegar atalhos. No deserto a dúvida aparece, no deserto a incredulidade ela tenta aparecer na vida de um filho, mas é no deserto que Deus se revela mostrando a sua vontade. Não pense você que é em Canaã que Deus vai mostrar a sua vontade. Não, é na caminhada para Canaã. Então é importante nós termos paz para passarmos pelo deserto, irmão. Se hoje você está passando no deserto, você tem que glorificar a Deus. Coloque isso no teu coração. Se você está passando por um deserto, você tem que glorificar a Deus. Porque neste deserto você não foi colocado pelo diabo. Você foi colocado por Deus. Amém? Então, é nesse deserto que você vai aprender a vontade de Deus. Ok? Porque o deserto não é o teu lugar, mas tem um tempo determinado por Deus para você permanecer nesse deserto, para que você conheça e se renda à vontade de Deus. Amém? Ok? Glória a Deus. Gênesis 39, 20, 21. Olha, amados, eu disse para vocês que deserto não tem nada a ver com colheita, ok? Colheita é uma coisa, deserto é outra. Por quê? Colheita, elas nos trazem ensinamentos de vida. Plantou errado, colheu errado, puxa, não devia ter feito. Amém? Trouxe um ensinamento de vida. E o deserto que Deus nos coloca? Nos molda o caráter. Amém? Gênesis 39, 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Olha, com 17 anos José é vendido como escravo pelos próprios irmãos. Com 17 anos de idade, José então, ele sai de Canaã. Amém? Ele sai da terra prometida ali, que onde ele vivia, que era a terra que Deus havia prometido a Abraão. Ele é expulso de Canaã e enviado para o Egito como escravo. E esse momento, José ele não estava colhendo nada na vida. Ele não havia feito nada para colher essa situação. Quero que você entenda isso. Porque nós entendemos aqui a respeito de colheitas, amém? Não são, quando há uma má plantação, a colheita de fato não é boa. Mas José, ele não tinha plantado nada para ter aquela situação ali. Estão entendendo? Então, a vontade de Deus estava sendo cumprida ali. José estava sendo enviado para o deserto. E Deus era com José. Então, Deus ele nos envia para o deserto, mas ele é conosco. E José, o que ele fez? Ele saiu esperneando, né? Saiu gritando: eu não quero ir, eu não vou. Foi assim? Não, José foi quietinho. Foi quietinho, amados. Sabe o que José fez? Ele abraçou o deserto. José, ele abraçou todas as condições às quais ele foi exposto. Então nós devemos aprender com José.
Porque muitas das vezes, amados, nós não queremos aquela situação. Muitas das vezes nós não queremos passar por aquele momento. Muitas das vezes nós não queremos sentir aquilo. Porque estava tão bom. Eu estava lá com meu pai, estava com a minha mãe, estava na tenda. O meu pai até tinha um carinho especial por mim. Não deixava nem eu ir trabalhar com os meus irmãos para eu ficar estudando. E de repente isso acaba. E de repente ele está lá como escravo, trabalhando para alguém pelo prato de comida. Então lutar contra a vontade de Deus é prejuízo na vida. Lutar contra a vontade de Deus é ter prejuízo. É retardar, é aumentar o tempo no deserto. Por quê? O deserto ele não é para te derrotar. O deserto é para te tornar forte e te dar crescimento. E José, amados, olha, ele passou por um tempo, e não foi pouco. Com 17 anos ele vai para o Egito, e com 30 anos ele se tornou governador. Foram 13 anos para se cumprir um sonho que Deus havia dado a ele, ó, onde o sol, a lua e as 11 estrelas se prostravam diante dele. Ele teve que ser mandado lá para o Egito, vendido como escravo, ter passado por humilhação, passado por vergonha. Mas o modo como José passou fez toda a diferença. Mateus 26, 38 e 39 diz assim: então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amados, o que nós estamos pedindo para Deus? Nós cantamos aqui agora há pouco: faz em mim o teu querer. Eu estou pedindo para Deus me tirar do deserto? Ou estou pedindo para Deus de fato fazer a vontade dele em mim? Porque eu vou dizer para você, amado, se eu estiver pedindo para Deus me tirar do deserto, a vontade de Deus não vai ser feita em mim. Então, ou eu peço de fato para Deus fazer a vontade dele em mim e aceito o deserto, porque aqui, amados, Jesus estava enfrentando um deserto muito grande na vida dele, a ponto dele sentir tristeza na sua alma. Mas ele ora e diz: meu pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Número 4. A promessa se cumpre. Deus é fiel. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Deus falou para José antes dos 17 anos de idade, pelo sonho. Deus vem a José e mostra para ele num sonho, depois confirma num outro sonho de outra forma, um sonho de outra forma, que era exatamente a mesma coisa. E aí é vendido, vai pro Egito. Amados, você tem que entender uma coisa, que ele não foi convidado a ir para o Egito, tá? José, agora você deve vir conosco para o Egito, que agora lá você vai ser vendido como escravo. Não, ele foi amarrado. Amém?
Foi ali colocado com outros prisioneiros e arrastado para o Egito como escravo. E lá ele passou por uma situação humilhante de ser colocado à venda como um produto de supermercado, como algo sem valor, tanto que o preço de escravo na época era uma mixaria, não se valia nada. Então José, ele teve que passar por essas humilhações, ele teve que enfrentar esses momentos adversos na sua vida, amados. Mas ele passou de cabeça erguida. Ele passou confiante em Deus. E até mesmo quando ele estava na prisão, lá no calabouço, esquecido lá, ficou esquecido lá por 2 anos. Ele orava ao Senhor. Ele clamava ao Deus dos céus. E a Bíblia diz que Deus era com José. Então, às vezes, sabe, nós que tememos a Deus, que buscamos a Deus, passamos por uma situação de vergonha. Essa situação, amados, é para nos capacitar. Essa situação é para nos amadurecer. Essa situação é para nos tornar mais forte com Deus. Em Gênesis 45, versículos 4 a 8 diz: disse José a seus irmãos. Aqui, José já estava colocado como governador. Olha que tremendo. Passaram-se 13 anos de humilhação. 13 anos de humilhação. Às vezes a gente está, passando por uma situação, a gente quer que essa situação mude a semana que vem. É ou não é? É ou não é? A gente está passando por uma situação na vida que a gente olha e fala: mas Senhor, mas essa é a tua vontade? Sim ou não? Agora você sabe que é a vontade de Deus. Agora você sabe que Deus tem o melhor para manifestar. Mas se está acontecendo aquilo naquele momento, é a vontade de Deus. Para quê? Para te humilhar. Amado, você desculpa, sabe, eu ficar aqui insistindo nisso. Mas por quê? Porque a carne tem que ser mortificada. O Espírito precisa entender isso. O Espírito precisa entender que nós temos que ser humilhados diante de Deus para podermos fazer a vontade de Deus como Deus quer. Para que a nossa carne não cresça. Para que nenhum de nós venhamos crescer e, às vezes, amados, se esquecer do Deus que está nos levando para Canaã. Porque Deus diz isso. Ele fala: olha, cuidado para não se esqueceres de mim quando entrares na terra que passais a possuir. Cuidado para vocês não se esquecerem de todos os mandamentos que eu vos ordenei. Então é algo muito importante essa trajetória no deserto. E por isso eu preciso me dar logo. Eu preciso me doar logo, assim como fez José. José não ficou replicando. José não ficou lá orando com Deus, sabe, assim: Senhor, o que eu fiz para merecer isso? Em momento algum da Bíblia isso é relatado. Sabe? Senhor, por que eu estou aqui nesse sofrimento? Senhor, por que eu estou aqui jogado nessa prisão? Senhor, por que eu estou aqui esquecido? Ninguém lembra de mim. Senhor, por que eu estou passando por isso? José não fez isso. E até que então, aquilo que Deus já havia determinado para a vida de José, aquilo que ele já havia dado a sonhos, porque José podia muito bem dizer, que sonho que o Senhor me deu? O sonho que o Senhor me deu não tem nada a ver com o que está acontecendo comigo. Poderia ou não poderia? Com razão. Mas pelo contrário, ele não fez isso. E então acontece dele ser colocado como governador. Vem a grande fome. José descobre então os seus irmãos que estavam indo lá no Egito buscar alimento. E chega o momento que José traz toda a sua família para o Egito, para salvar a sua família.
salvar os seus irmãos da fome, salvar o seu pai da fome, sua mãe já tinha falecido. Então disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Nesse momento se cumpre a promessa. Nesse momento, amados, depois de 13 anos, depois de 13 anos de espera, quando o sonho foi dado a José, assim como Abraão, depois de 25 anos, tem coisas que nós queremos com Deus e nós queremos para já. Tem coisas que nós queremos com Deus e nós queremos para agora. E a Bíblia diz que há um tempo determinado debaixo desse céu para todas as coisas. E esse tempo pertence a Deus. Nós temos que aprender a esperar este tempo. Enquanto esperamos, nós devemos crescer com Deus. Enquanto esperamos, devemos ser mais íntimos de Deus. Porque Ele não se esqueceu de nós. Ele não se esquece de nós. Então, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Deus me enviou. Deus me enviou. Não foram vocês que me venderam como escravo. Deus me enviou para cá, para a conservação da vida. Havia o propósito maior de Deus. Tanto que José entendeu tudo isso no processo de crescimento dele com Deus, enquanto ele ficou lá, esses 13 anos, sendo humilhado, a ponto dele ter o poder para perdoar os seus irmãos, a ponto dele entender que tudo aquilo foi o mover das mãos de Deus. Deus fez tudo aquilo. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus deu o sonho a Faraó. Faraó não consegue interpretar o sonho. Os sábios ali de Faraó, ali os orientadores de Faraó não conseguiram decifrar, e aí descobrem então que José, ele decifrava sonhos, ele interpretava sonhos, ele é chamado, ele interpreta o sonho. 7 anos de fartura, 7 anos de escassez, e então nesse momento ele é colocado por governador do Egito, porque Deus havia dado a ele a revelação desse sonho que foi dado a Faraó. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Estavam ali o pai e os irmãos se dobrando diante de José, porque José estava ali naquele momento por Deus, sendo o senhor, de Faraó. Estava sendo ali o governante que estava livrando os irmãos e o pai da morte por causa da fome. E ele entende tudo isso. Gênesis 50, versículo 20 diz: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Amados, o deserto, ouça bem, a humilhação, a vergonha,
vai se tornar num grande bem para a tua vida e para muitas pessoas através de tua vida. O Senhor irá fazer uma grande obra através deste deserto que você está passando, que você talvez já tenha passado. Há de se manifestar uma grande obra em favor de muitos. Em favor de muitos. E quando nós entendermos o deserto da nossa vida, e nós de fato passarmos a agradecer a Deus de todo o nosso coração, nós vamos chegar mais rápido em Canaã. Quando de fato, com toda a nossa sinceridade, amados, entendermos que o deserto com Deus é bom, o Senhor irá nos dar crescimento mais rápido e irá nos colocar em Canaã mais rápido. Que assim seja, porque assim disse o Senhor.